Tudo bem, Rafael? Bom dia para você, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes da Band News Difusora. Maravilha. Agora temos Rosiane Carvalho conosco para a nossa coluna de política. Obrigado você, ouvinte, que continua conosco. Rosi, a gente está discutindo aqui, trazendo várias informações em relação às primeiras movimentações das equipes jurídicas das candidaturas ao governo do Amazonas. E a primeira grande batalha, digamos assim, como a gente vem trazendo aqui na nossa coluna de política, é em relação a uma peça de publicidade da candidatura do Solidariedade, da coligação Nós, o Povo, de Ricardo Nicolau, que trata e faz uma alusão àquele episódio da compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19. Né? A gente, inclusive, trouxe aqui já que o Ministério Público Eleitoral expediu uma recomendação de indeferir, ou seja, negar um pedido de direito de resposta por parte da candidatura do governador Wilson Lima, que é candidato à reeleição. Saiu uma nova decisão, essa nova decisão dá conta de que a Justiça Eleitoral seguiu essa recomendação, né, do Ministério Público Eleitoral, correto? Exatamente, essa memória ela é muito importante, porque ela tem a ver com uma série de outras decisões que a gente ainda vai ver vir da Justiça Eleitoral este ano, e nós estamos numa eleição pós-2018, uma eleição que claramente foi muito marcada por fake news. Isso é uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral em todo o país. A gente tem visto algumas posturas do STF, do Tribunal Superior, em relação a essas questões. No entanto, é preciso compreender, e isso também precisa ficar claro para a gente, e a gente vai acompanhar como é que vão ver os tribunais em relação a isso, o contrapeso, como é que fica na balança, uma garantia que claramente já é algo estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal Federal, é sobre a liberdade de expressão, que é um valor que é já da Constituição, garantido pela Constituição e garantido pelas leituras que o STF faz ao longo dos anos, das últimas décadas, em relação a esse direito. Para conversar com a gente sobre essas questões todas, nós trouxemos hoje o doutor Paulo Lindoso. Eu devo colocar que eu fiz o convite ao doutor Paulo porque, dentre os advogados desta nova geração que cobrem a Justiça Eleitoral, que atuam na Justiça Eleitoral, ele é um nome de maior destaque técnico, a meu ver, e não busca a pompa, né, a vaidade, que é geralmente uma característica muito grande no judiciário, mas ele sempre busca trazer uma informação muito honesta. É uma fala que eu confio bastante em função de se basear muito na técnica e na leitura que está acontecendo no contexto do direito, né, mais relacionado às altas cortes. Feita essa introdução, essa apresentação para o nosso ouvinte, seja bem-vindo, doutor Paulo Lindoso. Bom dia, Rosiane, bom dia, Rafael. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu sou ouvinte da Band News Difusora e eu espero poder contribuir com o debate e com o jornalismo sério que vocês fazem aqui. Muito bom dia, doutor Paulo. Obrigado pela participação, obrigado pela gentileza de nos atender e ceder um pouco do seu tempo para trazer esclarecimento, trazer informações para o nosso ouvinte. Essa é a missão da Band News Difusora em todos os assuntos e nesse período eleitoral não seria diferente. A gente quer trazer sempre esclarecimento e informações. Rosiane, você assina a coluna, vou deixar você fazer as honras, por favor. Antes de a gente entrar especificamente nas questões que já estão sendo decididas tanto pelo TSE quanto aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o Rafa citou, por exemplo, a questão dos respiradores relacionadas à campanha do governador Wilson Lima, eu queria que o doutor Paulo Lindoso falasse quais são as primeiras impressões do posicionamento dele, tanto da Justiça Eleitoral por parte do TSE, quanto pela Justiça Regional, e se há algum diferencial no estado do Amazonas, nessas primeiras decisões, colocando na balança aí, nessa preocupação das fake news, o quanto elas podem desestabilizar e mudar rumos, né, do voto do eleitor. Isso não é bom, mas ao mesmo tempo não extrapolar, não passar por cima de uma garantia constitucional que é a liberdade de expressão. Bom, então, Rosiane, primeiro, antes de qualquer coisa, eu acho bom a gente ficar como premissa que esse é o grande debate do momento, né? Essa dicotomia, essa tensão que existe entre a liberdade de expressão de um lado e a necessidade de você combater a desinformação. Porque uma eleição justa, uma eleição tranquila, uma eleição com um eleitor informado, com um eleitor que pode exercer o seu poder de escolha de posse de todas as informações a respeito de todos os candidatos. Então é muito importante que essa informação chegue de maneira isenta, legítima aos eleitores. Então,
Por outro lado, também é importante que a gente não restrinja o debate em virtude dessa proteção, desse combate à desinformação. Então, é uma tensão muito difícil e que remonta à própria tensão da legislação eleitoral, que ela tenta equilibrar isso, de proteger o eleitor dos abusos do poder político, dos abusos do poder econômico, e, ao mesmo tempo, permitir que os candidatos eles consigam fazer campanha livremente, apresentar suas propostas e fazer também as suas críticas. Então, essa é uma tensão que existe na legislação. A legislação busca esse equilíbrio, né? Às vezes com acertos, às vezes com erros. E agora, na era da internet, na era das redes sociais, essa tensão aumenta naturalmente. E aí, voltando já à Justiça Eleitoral, ao TSE, a gente, fazendo uma reconstrução histórica, a gente tem que a jurisprudência eleitoral ela é toda baseada, historicamente, na propaganda eleitoral, na televisão, no rádio, na propaganda eleitoral impressa. E nos últimos anos, a Justiça Eleitoral passou a se deparar com esse fenômeno da internet e com a necessidade de decidir as questões de propaganda eleitoral também na internet. Em 2014, só fazendo essa breve reconstrução, nós tivemos uma eleição presidencial muito acirrada, com muitas críticas muito severas, e a partir daí a Justiça Eleitoral, o TSE, concebeu uma linha de jurisprudência no sentido de que a propaganda eleitoral deveria ser mais propositiva, né? Os anos se passaram e isso passou a não ser mais suficiente, porque isso acabou minando também um direito legítimo dos candidatos de tecerem críticas, né? E também com o desenvolvimento desse debate sobre fake news, sobre desinformação e sobre liberdade de expressão, hoje em dia a jurisprudência do TSE tem caminhado, e isso está expressamente na resolução do TSE para as eleições desse ano, no sentido de fazer a menor interferência possível na propaganda eleitoral da internet e buscar coibir os abusos. Essa é a premissa que consta na resolução do TSE, e agora nós começamos a ver como que o tribunal, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, vão se comportar interpretando, à luz dessa diretriz, as diversas restrições da legislação eleitoral. Atualmente, nós não temos um posicionamento do plenário do TSE já sobre essas representações, essas propagandas de agora, desse início da propaganda eleitoral, e tampouco temos do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O que nós temos são algumas decisões dos juízes auxiliares da propaganda, que são juízes responsáveis por enfrentar no primeiro momento essas representações, e eles já dão um indicativo em sintonia, tanto no plano superior quanto no plano regional, de que eles vão buscar coibir realmente aqueles excessos que tensionam os limites da liberdade de expressão, mas não vão optar por uma linha mais intervencionista na propaganda eleitoral, deixando os candidatos e veículos de imprensa mais livres em relação a essas análises. Muito bem. Teve uma decisão recente que causou muita polêmica, a gente falava um pouquinho antes de entrar lá, no TSE, sobre permitir postagens do presidente Bolsonaro associando o Lula, ou a imagem do Lula, a uma organização criminosa que é o PCC. Essa decisão causou polêmica no senso comum, mas ela tem um detalhe técnico que estabelece diferenças entre fake news, entre narrativa e entre informação. E eu queria que você explicasse por que o TSE entendeu dessa maneira. Com base em quê? E por que é importante, que o senhor me comentou comigo que concorda que haja essa diferenciação, né? Então, como eu estava dizendo, esse debate é um dos debates do momento, um debate muito importante, porque se a gente começar a caracterizar como fake news, como desinformação, tudo que a gente discorda, daqui a pouco a gente vai ter uma limitação muito grande na nossa liberdade de expressão. Isso é muito complicado, evidentemente, porque tem coisas que a gente, de fato, não pode tolerar, sob pena de começar a fragilizar direitos fundamentais e liberdades públicas. Mas o que o TSE, e isso é uma decisão monocrática da ministra Maria Cláudia Buchianeri, no âmbito da propaganda eleitoral, isso ainda vai ser certamente rediscutido pelo plenário do TSE, mas o que foi colocado no primeiro momento é que não se considera desinformação quando um candidato parte de uma notícia que apura fatos verdadeiros, uma notícia que existe, divulgada pela imprensa nacional de modo geral, e a partir dessa divulgação, dessa notícia que existe,
o candidato tece uma determinada narrativa de cunho político, de cunho opinativo, de cunho crítico, da alçada da opinião do candidato. Então, um primeiro passo importante que deu o TSE nessa decisão foi diferenciar o que é a notícia falsa, né, a divulgação de fato sabidamente inverídico, e o que é, do outro lado, a divulgação de um fato ou de uma notícia, enfim, que aconteceu, de algo que foi efetivamente noticiado, e de uma narrativa que é construída a partir desse fato. Isso é importante, inclusive, para você separar responsabilidades. Algo que consta na decisão que é importante é que a matéria que foi utilizada no tweet do presidente Jair Bolsonaro é uma matéria que ainda estava no ar, ou seja, a matéria em si, no âmbito civil, não havia sido atacada, não havia sido removida, enfim, a matéria estava íntegra lá, o que faz presumir que no âmbito não eleitoral a matéria relata fatos verdadeiros. O que se faz de narrativa a partir daí não pode ser confundido com a fake news em si. E essa é uma diferenciação importante, porque a partir dessas diferenciações é que a gente vai separando o joio do trigo e vai podendo decidir o que é desinformação e o que é opinião. E a democracia implica a gente aceitar até as opiniões com as quais a gente não concorda, as incômodas e as erradas, né? Sem essa diferenciação, a censura fica a gosto do freguês, como muitas vezes a gente já viu aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Mas eu vou deixar isso para a próxima pergunta, porque agora é a vez do Rafael perguntar. Deixa eu aproveitar aqui, Rose, então, essa pergunta que você fez também em relação às postagens do presidente Bolsonaro. Doutor Paulo, a gente tem acompanhado um caso aqui na nossa coluna de política, tratando, inclusive, como a primeira grande disputa nessa questão da movimentação jurídica nessas eleições, que foi uma peça de publicidade, uma propaganda da candidatura do Ricardo Nicolau, que faz alusão à relação aos respiradores comprados durante a pandemia. A gente já falou, aparece uma garrafa de vinho sendo aberta, o barulho de equipamentos hospitalares atrás, enfim. E aí, teve um pedido de direito de resposta por parte da candidatura de Wilson Lima, a gente contextualiza aqui para o nosso ouvinte, e houve uma recomendação do Ministério Público Eleitoral, Ministério Eleitoral, que recomendava indeferir, ou seja, negar esse pedido de direito de resposta por entender que críticas mais ácidas fazem parte do jogo, fazem parte do que vem acontecendo em relação à campanha, né? Fazem parte do jogo de maneira em geral. E aí agora saiu essa decisão da Justiça Eleitoral indeferindo, realmente, negando esse pedido de direito de resposta. Inclusive tem a palavra, né, desonesto, enfim, palavras mais fortes utilizadas. Como é que fica nesse caso? Como é que é o entendimento da Justiça Eleitoral com essa palavra, né, desonesto, com críticas mais ácidas? Bom, então a gente tem isso até colocado na decisão, de maneira geral, 3 grandes fundamentos para um pedido de direito de resposta. Um fato sabidamente inverídico, a ofensa pessoal, e aí um terceiro requisito que constou recentemente das resoluções do TSE, que é o fato descontextualizado, a desinformação. E nessa decisão específica, que também é uma decisão de juízo singular, do juiz auxiliar da propaganda, Dr. Rony Frank Torres Stone, uma decisão que considera que essa propaganda do candidato Ricardo Nicolau, ela se insere nesse direito de crítica, ainda que crítica um pouco mais ácida. E um ponto que é ressaltado também na decisão, eu acho importante a gente comentar aqui, é que não houve uma acusação direta de que o governador fosse desonesto, né? Houve um questionamento na propaganda se não seria interessante um governo honesto, um governador honesto, alguma coisa assim. Então, a propaganda teve o cuidado, inclusive, de não não utilizar uma expressão direta que pudesse caracterizar ofensa, e aparentemente a estratégia deu certo porque, num primeiro momento, pelo menos, é claro que o caso ainda está em curso, a Justiça Eleitoral, nesse juízo singular, não considerou que isso aí fosse uma ofensa, considerou que estava dentro do direito de crítica. E me parece também uma decisão sensata, porque o que a gente pode extrair da decisão é que a propaganda eleitoral de quem faz a crítica, ela não pode ser obrigada a apresentar todos os detalhes de determinado fato, porque senão ela vai perder o tempo em que ela pode tecer uma crítica e sugerir uma reflexão, trazendo detalhes, trazendo explicações que não são da alçada daquele candidato que faz a crítica. Então, o candidato que é criticado legitimamente, ele pode usar o seu próprio tempo de propaganda eleitoral para trazer um outro lado, para trazer uma resposta, para trazer um questionamento. Agora, o que enseja direito de resposta em si são essas 3 coisas, né? O fato sabidamente inverídico, a ofensa pessoal e a desinformação, o fato
descontextualizado. No âmbito dessa propaganda, a Justiça Eleitoral entendeu que não havia nenhuma dessas 3 hipóteses de deferimento do direito de resposta. Rafael, a gente está bem no final do tempo, dos 10 minutos que você tinha estabelecido. A gente encerra, convida o doutor Paulo para uma próxima entrevista. Eu ainda posso fazer uma última pergunta. Se você tiver uma última pergunta, Rose, podemos fazer a saideira aqui. E é claro que, se o doutor Paulo puder, participe em outras ocasiões com a gente também. As 2 coisas, né? Então vamos lá. Doutor Paulo, a gente viu que, como o senhor falou já na sua primeira resposta, essas questões elas estão colocadas tanto para o Tribunal Superior quanto para o Regional. São as primeiras decisões e a gente ainda vai ver o que vai ser consolidado sobre essa balança, né, do que pode e o que não pode, entre a desinformação, o que é interpretado como desinformação e o que é interpretado como liberdade de expressão. Agora, há também um outro dado, eu fico comparando assim, as situações que são de conduta vedada e uma situação robusta de conduta vedada pode ser interpretado como abuso do poder político e econômico. Eu fico imaginando nessa questão da informação, do âmbito da informação, porque nós não podemos negar que há um peso muito grande da influência do poder político e econômico, especialmente nos meios de comunicação regionais. É um direcionamento muito grande de compartilhamento de informações de release, da versão única, né, geralmente dos governantes, de quem está nas máquinas, que consegue fazer esse financiamento dos veículos, uma pressão muito grande sobre os jornalistas, e aí há também, muitas vezes, uma vazão maior para a crítica, e aí só para os adversários, ainda que elas sejam baseadas em fatos reais necessárias também. Como é que interpreta tudo isso? A gente está no ponto, a justiça, o direito brasileiro, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nós estamos no ponto de chegar a este nível de vedar esse tipo de abuso, do uso dos meios de comunicação? Bom, então, existe a própria vedação do abuso dos meios de comunicação. Esse é um ilícito eleitoral que já é previsto na lei eleitoral, ao lado do abuso de poder econômico e do abuso de poder político. A grande questão em qualquer dessas espécies de abuso é a prova, não é? Eu acho que a justiça brasileira tem maturidade e tem condições para sancionar esse tipo de abuso, uma vez que ele é cometido. Não só o abuso dos meios de comunicação, que envolveria ali televisão, rádio, jornais também, e existe um debate sobre se é possível utilizar essa expressão para redes sociais ou não, mas também o abuso do poder econômico, porque a gente sabe que o que se movimenta em rede social demanda braço, demanda gente para fazer esse trabalho e demanda recurso, inclusive em termos de impulsionamento. Então, isso também pode ser capturado em termos de abuso de poder econômico. A grande questão é como é que se prova isso e como é que se prova um abuso ao ponto de interferir nas eleições, de trazer gravidade suficiente ao ponto de isso macular o resultado das eleições para que se reconheça o abuso e para que se desfaça a vontade popular. Eu acho que essa é a grande questão na hora de se analisar um abuso, né? Se há ou não gravidade suficiente para se desfazer o voto popular, aquele que foi registrado pelo sistema das urnas eletrônicas, em virtude da decisão de 7 juízes eleitorais, que têm a legitimidade para fazer isso, mas devem fazer isso, é claro, com muito zelo, com muita cautela. E, nesse sentido, também não se atropele matérias que são veiculadas com todos os critérios que são aceitos pela legislação eleitoral, né? Você vê também que há algumas vezes já ocorreu de decisões de muita censura. O Tribunal Regional Eleitoral foi destaque disso ruim, negativo na eleição passada, chegando a censurar, inclusive, uma página inteira do The Intercept, né? De uma matéria do The Intercept, muito criticado, muito mal avaliado nesse sentido, essa linha que o Tribunal Regional Eleitoral tomou de censura. Então, é uma busca de equilíbrio que é meio complexo. Não sei qual a sua avaliação, isso é um exercício também desse processo de amadurecimento democrático para o país, para todos nós? Eu não tenho dúvida de que isso é um exercício que a gente vai acertar algumas vezes e errar muitas vezes, até a gente chegar a um entendimento equilibrado sobre qual é o tom que deve ser adotado. Agora, também eu acho importante a gente ressaltar que essa decisão específica que você mencionou, das eleições passadas, ela foi, salvo engano, é claro, já tem 2 anos, uma decisão monocrática.
E aí a gente tem que aguardar sempre o posicionamento do plenário do TRE. A composição da Comissão de Juízes Auxiliares da Propaganda esse ano é uma comissão de juízes extremamente técnicos, capacitados e experientes. No meu entender, as decisões têm sido de qualidade e têm sido corretas, e a gente tem que esperar, claro, o resultado do plenário do TSE, do TRE, e inclusive com os recursos disponíveis para o Tribunal Superior Eleitoral, para a gente poder avaliar em definitivo se a decisão foi boa, foi ruim, enfim, porque até o momento são decisões provisórias. Sim, é importante, inclusive, destacar, Rafael, para os ouvintes, que essa Constituição do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, tanto dos membros da Corte, quanto dos juízes auxiliares, enfim, até dos juízes das seções e no interior, também é um revezamento, é um rodízio. A Justiça Eleitoral, nesse âmbito da magistratura, digamos assim, ela não tem membros fixos. Eles são trocados a cada 2 anos ou são reconduzidos para ficar mais 2 anos. E os juízes e desembargadores que faziam parte da avaliação dessa composição do TRE na eleição passada não são todos os mesmos. Então, há toda essa dinâmica realmente destacada aí pelo doutor Paulo Lindoso. Doutor, muito obrigada, o tempo voou, e como o Rafael já adiantou, a gente já deixa o convite para outras conversas com o senhor a respeito dessas decisões que vão movimentar, com certeza, a eleição desse ano, tanto no âmbito nacional quanto aqui na disputa regional. Obrigado, Rosiane, obrigado, Rafael, pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês, e eu fico aqui à disposição. Quando precisarem, é só me ligar. Muito obrigado. A gente entrevistou aqui o advogado Paulo Lindoso. Obrigado, doutor Paulo, pela presença. Na próxima, faremos convite também, com certeza, para trazer mais esclarecimentos ao nosso ouvinte. A nossa ouvinte, Rosiane Carvalho, muito obrigado. Mais uma coluna, entrevista aqui, trazendo muito esclarecimento para quem acompanha a Band News Difusora. Até a próxima. Até a próxima.